Cuidador, missão ou vocação? Como saber que chegou a minha hora de cuidar de alguém? O que eu devo fazer para cuidar de uma pessoa doente? Câncer, quem eu amo contraiu essa doença. E agora? O que fazer? Minha mãe está acamada. Sou eu ou é outra pessoa que deve cuidar dela? Enfim, estou preparado para cuidar de alguém doente? Essas são algumas das muitas perguntas que fazemos quando nos deparamos com esta realidade. O sofrimento não escolhe a forma pela qual vem nos visitar. E cuidar de um doente pode trazer até mais sofrimento para quem cuida do que ao próprio doente. Eu particularmente passei por isso recentemente com a minha mãe durante 7 anos e agora vivo a mesma realidade com meu pai. E por isso sei muito bem o que significa cuidar de uma pessoa doente. Santa Faustina dizia que quando há uma pessoa doente em nossa casa, é o próprio Cristo que está a nos visitar. É um momento de grande graça poder cuidar de alguém doente, dizia ela. Mas na prática, viver esta realidade é muito difícil. Cuidar de um idoso debilitado ou de uma pessoa doente em estado terminal não é uma missão fácil de se viver. Poucos conseguem sair ileso depois de cuidar de alguém por um longo tempo. Normalmente, as pessoas até adoecem junto com o convalescente, justamente porque poucas vezes na vida estamos preparados para esse tipo de missão. Então, neste caso, o que fazer? Como podemos receber Cristo em nossa casa quando nos vemos no dever de cuidar de um familiar doente? É possível enxergar Cristo no meu irmão flagelado pelo câncer enquanto sou visitado pela cruz? No depoimento de hoje, vamos conhecer a impressionante história da Fernanda, que, muito embora tivesse o amparo da sua profissão como psicóloga, viveu a intensa dor do martírio branco ao cuidar do seu irmão oncológico em fase terminal e como ela conseguiu enxergar o próprio Cristo na pessoa dele. Era difícil, né? A rotina era uma rotina intensa. O meu irmão chegou um momento que ele precisava de alguém com ele 24 horas, né? Ele não conseguia comer sozinho, ir ao banheiro sozinho, enfim, ele não conseguia dar conta de se virar, né, na cama. Às vezes o corpo doía, ele precisava de alguém ali para mover ele na cama. Então, era uma rotina pesada, sabe? Dolorosa e que era cansativa, mas que a gente só deu conta, né? Porque a gente começou num certo momento a enxergar no meu irmão ali, né, o próprio Cristo. Nesta aula de hoje, juntamente com a Fernanda, vamos compreender melhor essa missão do cuidador e como podemos fazer deste momento de cruz um tempo de graça para nossas vidas. Fique até o final desta aula, pois vamos encontrar diversas pistas que podem nos ajudar a enfrentar as dificuldades próprias de um cuidador e, ao mesmo tempo, fazer deste momento um tempo forte de visita de nosso Senhor. No primeiro momento, pode até parecer meio esquisito dizer isso, não é verdade? Mas depois desta aula, você vai ao menos entender que cuidar de um doente é uma missão tão importante quanto pregar a palavra de Deus. E olha que cuidar de um doente é a pregação mais concreta de se fazer. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Na Escola do Sofrimento. Este é o nosso 28º programa. Este programa que tem como objetivo nos ensinar a sofrer, ou melhor, nos ensinar a dar sentido aos nossos sofrimentos. Portanto, este programa é uma escola pela qual você e eu podemos aprender a ressignificar os sofrimentos que nos visita todos os dias. E se você está chegando aqui pela primeira vez, então quero lhe convidar a assistir a nossa última aula, pela qual nós aprendemos que o luto é um processo naturalmente necessário diante da perda de alguém e como podemos vivê-lo de forma mais leve e menos dolorosa. Luto é super necessário.
ele é muito necessário na nossa vida. Ele é a preparação para uma nova etapa. E se você já é um aluno aqui na Escola do Sofrimento, mas perdeu essa aula tão cheia de ensinamento, vou deixar o link bem aqui em cima no card e assim que for possível você corre lá e assiste, combinado? Deixarei também o card e o link na descrição desse vídeo da playlist de todos os programas da Escola do Sofrimento para quem ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas. Mas que bom que você está aqui comigo neste programa para aprendermos com a Fernanda a acolher Jesus Cristo em nossa casa quando assumimos o papel de cuidar de um familiar convalescente. O sofrimento ele faz parte, né, da nossa existência humana, não tem como passar por essa vida sem experimentar, né, o sofrimento, mas a gente sempre tem aquele sofrimento que, digamos assim, ensina uma lição maior e que a gente percebe que talvez seja um sofrimento mais considerável, né? É o Bruno! E eu passei sim, sabe, Marcelo, por um sofrimento em 2013, quando o meu irmão, um irmão muito querido, muito amado, poucos anos mais velho que eu. Esse meu irmão, então ele passou mal, né? E ele morava sozinho na época. E a minha mãe me ligou pedindo que eu fosse até lá. Ele estava com uma febre muito alta e ela preocupada por ele morar sozinho. Então eu fui e trouxe, né, o meu irmão para minha casa, levamos para o médico. E o primeiro diagnóstico, a primeira hipótese era uma dengue. Estava tendo um surto, né, de dengue aqui na região. E nós ficamos tranquilos, era uma dengue, enfim, ele foi medicado, voltou para casa, mas o quadro foi se complicando e um momento ali, quando eu olhei, ele estava se contorcendo de dor e a gente viu que a situação, né, estava mais séria do que a gente imaginava, levamos ele para o hospital novamente e aí nós descobrimos que ele estava com um quadro de infecção muito grave, a gente não sabia o que estava gerando a infecção. E o meu irmão foi submetido a uma cirurgia de urgência, né? E no momento que os médicos fizeram a cirurgia, eles constataram um câncer, né? Um câncer de intestino, que já estava num estágio assim muito avançado. E naquele momento, sabe, quando os médicos vieram, né, e conversar com a gente, me dar aquela notícia, o meu chão, né, se abriu, porque o meu irmão ele tinha 30 e poucos anos, ele estava noivo, ele ia se casar em breve, tinha acabado de se formar na faculdade de engenharia, estava cheio de planos, de sonhos, era um menino com muita vida, sabe? Muita alegria, tinha muitos amigos, era aquela pessoa que onde ele estava tinha uma roda de gente em volta e todo mundo rindo, porque ele transmitia muita alegria, então ele era pura alegria, ele era alegria, digamos assim, né, da nossa família, da nossa casa. Malu, pega aqui. Pega mais, Malu, pega mais. Se eu tiver te E aí quando o médico falou que ele estava com câncer, né? E eu me lembro que o médico usou a palavra sobrevida, né? Ele falou assim que não havia o que ser feito, né? Não tinha o que se fazer, a medicina não tinha o que fazer. Ele iria fazer um tratamento, mas seria um tratamento paliativo que daria para ele uma sobrevida de qualidade. E eu lembro que eu fui pesquisar, né, o significado da palavra sobrevida, e aí era um resto de vida, né, o pouquinho de vida que ainda o meu irmão teria. Bom, no momento em que eu recebi, sabe, o diagnóstico, eu experimentei um misto, né, de emoções, um medo muito grande, uma tristeza também, né, profunda ao ouvir ali aquelas palavras, e esperança também, porque apesar de estar ouvindo aquilo ali, eu tinha muita esperança, né, de que Deus iria intervir, de que um milagre iria acontecer, de que o meu irmão iria ser curado. Então era um misto, né, um misto de emoções assim que eu experimentei naquele momento. Bom, eu me lembro que um ano antes, né, mais ou menos, da gente receber esse diagnóstico, eu morava com a minha família em Belo Horizonte e nós já tínhamos um desejo de voltar para Ipatinga. Meu marido já trabalhava numa empresa que tinha já naquela época a possibilidade de trabalhar em home office, ele já havia solicitado, mas não tivemos resposta.
E quando a nossa primeira filha fez 1 aninho, ele recebeu um e-mail autorizando ele a trabalhar de home office, o que possibilitaria a nossa volta. E no momento em que nós recebemos aquele e-mail, eu senti no meu coração que esse nosso retorno, né, seria por conta de uma missão, que nós estávamos voltando para cumprir uma missão, né? Então, no momento que o médico deu aquele diagnóstico e falou que o meu irmão estava, né, isso já 1 ano depois, quando o médico deu aquele diagnóstico e falou que o meu irmão estava com aquela doença, eu percebi ali, né, clareou, e eu percebi que aquela era a nossa missão, era por isso que o Senhor tinha providenciado o nosso retorno. E aí eu assumi os cuidados com meu irmão e trouxe meu irmão para minha casa, até porque os meus pais já idosos não tinham condição de assumir, né, toda aquela dinâmica de cuidar de um paciente oncológico. Então nós trouxemos, eu e meu marido, trouxemos o meu irmão e começamos ali, né, a cuidar dele. Eu já era formada em psicologia, né, e trabalhava já com sofrimento humano. As pessoas procuram um psicólogo quando estão em estado de sofrimento. Mas é diferente, né, quando você está ali auxiliando alguém a dar conta do seu sofrimento, e quando você é a protagonista, né, da história e está vivendo o seu próprio sofrimento. Então tem algumas particularidades ali que eu não conhecia, né, a teoria não tinha assim me preparado para viver. E o sentimento de impotência realmente, né, que você citou, talvez seja o maior, né, porque eu via o meu irmão ali morrendo aos poucos e eu não podia fazer muito. O que eu podia fazer, o pouco que eu podia fazer, era ser suporte, era ser companhia, era oferecer para ele o meu lar, né, a minha casa, a harmonia que a gente vivia na nossa família. Então, o que eu podia oferecer para o meu irmão era isso. E para mim, né, em algumas situações, eu achava muito pouco, eu achava que não era suficiente. E também algumas questões, né, nós somos humanos, a gente, quando sofre, é inevitável você se perguntar, e acredito também que seja até bom se perguntar para a gente conseguir construir um sentido para o nosso sofrimento. Mas em diversos momentos eu me perguntava, né, o porquê do Bruno, meu irmão se chamava Bruno, por que do Bruno estar vivendo tudo isso, né, no auge ali da vida, da juventude, e ver a vida se acabando, e me perguntava, né, por que também eu e minha família naquela condição, naquela situação. Então essas perguntas sem respostas, né, no primeiro momento, mas que ajudavam ali a construir um sentido para o meu sofrimento, muitas vezes era o que me angustiava, era o que me perturbava. Aceitar, eu acho que foi um período em que eu tive que eu entendi o que era fé. Eu acho que foi viver a minha fé, porque as pessoas falavam para mim assim, olha, pede a Deus, né, reza, faz novena, faz vigília, vai para o monte, né, que Deus vai curar o seu irmão. E dentro de mim eu entendia que a fé, né, era eu estar ali disposta a viver o que Deus tivesse para eu viver, porque eu sabia que Deus poderia curar, mas Deus também não poderia curar, e eu precisava estar ali disposta a viver o que Deus quisesse, né, que eu vivesse, que o meu irmão vivesse. Então, desenvolver isso, né, foi um processo que foi difícil, que talvez tenha sido a minha maior dificuldade, mas que foi talvez o que me proporcionou uma maturidade de fé que eu não teria conseguido em nenhuma outra situação, sabe, da minha vida. Deus entrou no momento, sabe, que nós começamos a enxergar no meu irmão, isso aí que Santa Faustina fala, enxergar no meu irmão o Cristo. Era difícil, né, a rotina era uma rotina intensa. O meu irmão chegou um momento que ele precisava de alguém com ele 24 horas, né? Ele não conseguia comer sozinho, ir ao banheiro sozinho, enfim, ele não conseguia dar conta de se virar, né, na cama. Às vezes o corpo doía, ele precisava de alguém ali para mover ele na cama. Então, era uma rotina pesada, sabe? Dolorosa e que era cansativa, mas que a gente só deu conta, né? Porque a gente começou num certo momento a enxergar no meu irmão ali, né, o próprio Cristo, e foi algo assim real. A gente sentia como
o sofrimento, né, nos aproximava do próprio Cristo, nos aproximava de Deus. Então a intimidade que nós vivemos com Deus naquele momento foi algo que nós não experimentamos, né, em nenhum outro momento da nossa vida. Então eu acredito que sim, o momento que Deus entrou foi nesse momento, assim, no momento que, né, os nossos olhos se abriram e nós começamos a enxergar no meu irmão o próprio Cristo, e tudo que nós fazíamos para ele, nós fazíamos com amor, nós fazíamos com disposição, nós fazíamos ali, né, por inteiro, porque a gente enxergava nele nosso Senhor. E eu acredito, sabe, que a gente só deu conta de passar por tudo com leveza, né, porque as pessoas que vinham aqui em casa, elas depois falavam, né, nossa, como que vocês, né, um casal jovem, deram conta, né, de cuidar de um paciente numa fase terminal e assim, com essa leveza, né, é por conta, acredito, dessa presença, né, de Deus que a gente percebeu nesse período, e por considerar, né, que Cristo estava realmente com a gente na presença do meu irmão, como diz aí Santa Faustina. Eu acredito que nenhum sofrimento é em vão, sabe? Mesmo que seja pequeno, né, eu acho que mesmo que não seja um sofrimento nessa dimensão toda de uma pessoa em câncer, em fase terminal, mesmo que seja um sofrimento ali pequeno, né? Às vezes os sofrimentos dos nossos cotidianos, do nosso dia a dia, nenhum sofrimento é em vão, sabe? Mas o que eu penso também é que a gente precisa saber sofrer, né? Eu acho que talvez ele se torne um sofrimento vão se a gente não colocar nele um sentido, não der para ele um significado. Eu costumo dizer que todo sofrimento ele traz uma dor e uma lição, né? Ele vai trazer uma dor e uma lição. Se a gente foca ali na lição, o sofrimento ele vale a pena, né? Ele nos transforma. Eu acredito que o sofrimento ele nos traz maturidade, ele nos enobrece. Porém, se eu foco só na dor, né? E às vezes rejeito e nego e não quero, né, passar por aquilo, não quero aceitar aquela dor que o sofrimento me impõe e brigo às vezes, né, com o sofrimento e não construo um sentido para ele, aí talvez ele se torne vão na minha vida, né? Eu vou sofrer e não vou crescer, e não vou amadurecer, e não vou me tornar melhor com esse sofrimento. Mas se eu construo um sentido, o sofrimento ele tem, né, uma função muito significativa. E o que me ajudou, né, nessa construção de sentido para o meu sofrimento, né, de significado, eu acredito que primeiro foi a fé, né, a minha fé. Eu cresci na Igreja Católica. A Igreja Católica ela já ensina pra gente, né, que o sofrimento ele tem um sentido. O sofrimento de Cristo foi o que nos redimiu, então o sofrimento ele não é em vão, ele tem ali um sentido, ele tem um porquê, ele tem um significado. Então isso foi algo que me sustentou também no meu sofrimento, e de uma maneira prática, né, o que me ajudou muito foi o seu livro, né, O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Quero até te agradecer por essa obra, porque foi algo assim que me alimentou, sabe, durante esse período de sofrimento. Era um livro que eu lia em doses, eu costumo brincar, né, em doses homeopáticas. Cada dia um pouquinho, eu lia sem pressa, cada dia lia uma página, né, e naquele dia o que eu lia sempre tinha algo, uma fala de um santo, uma frase, às vezes sua, né, ou às vezes uma citação, algo que me ajudava nessa construção de sentido e que eu via que eu ia conseguir passar por aquilo, né, que vivendo aquela experiência, né, com amor, com misericórdia, com fé, que tudo ia ficar bem e que aquilo ali teria frutos, né, na minha vida, enfim. Então, foi através disso, da fé, do seu livro, da Eucaristia, né, das conversas com os sacerdotes, né, as infinitas orientações. Então foram os recursos, sabe, que eu utilizei para a construção de sentido, de significado para aquele momento, para aquele sofrimento que minha família estávamos passando, e que foi o que nos ajudou, sabe, a nos manter de pé, né, e a suportar todo o peso daquela fase. Bom, eu vou dizer, né, o que eu digo para os meus pacientes e o que eu dizia para mim também, né? Primeiro, o sofrimento ele faz parte da existência humana. Não tem como você nascer, né, e morrer sem passar por nenhum sofrimento. Então, todas as pessoas ou passaram, ou estão passando, ou vão passar por um sofrimento, né? E eu falo muito assim que
O sofrimento, ele é próprio, né? Ele é aquele que é seu. Então não adianta você negar, não adianta você querer fugir. Então o primeiro ponto, aceita, né? Se é uma situação que te foi imposta, uma doença, enfim, não sei, né, qual situação, aceita essa situação, né? Porque você tá ali, é porque você tem que passar por ela. Então a aceitação, eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, a paciência, né? Quando a gente sofre, a gente tem a sensação de que aquilo não acaba nunca, né? De que a nossa vida é só isso, é só sofrimento, mas passa. Todo sofrimento passa, né? Todo sofrimento ele vem, faz a transformação necessária e ele acaba, e ele vai embora. Então, paciência, que o seu sofrimento vai passar. Busque o recurso da fé, né? Busque Deus. Para quem tem o recurso da fé, sabe, o sofrimento ele é vivido com mais leveza, como eu disse, a fé ela dá esse sentido, esse significado, isso te ajuda a suportar melhor. Não subestime a sua capacidade de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor. Você é capaz, você tem potencialidades, você tem capacidades, né? Às vezes nós subestimamos a nossa capacidade de lidar com a dor e superestimamos a dor. A sua dor, ela não é a maior do mundo, né? Eu costumava dizer pra mim assim, tem pessoas que dizem, por que comigo? E quando eu caía nessa pergunta, por que comigo? Porque eu tô viva, né? Eu não sou diferente, eu não sou melhor do que ninguém, todo mundo sofre, eu também sofro. Bom, então, primeiro ponto, né? Aceitar. Segundo ponto, a paciência. Terceiro, buscar o recurso da fé, que vai te ajudar nessa construção de sentido. Não subestimar a sua capacidade de lidar com os problemas e não talvez superestimar, né, o seu problema, a sua dor, porque todas as pessoas sofrem, acredite, tem aqueles que sofrem mais que você. E pensar sempre, né, que é depois do sofrimento que você vai olhar e vai perceber a lição, vai ver como você evoluiu, vai ver como você amadureceu, né? É sempre depois da tempestade que o sol brilha, né? O sofrimento ele precede a ressurreição, foi assim com Cristo e vai ser assim com você, né? Foi assim comigo. Depois que a gente passa por um sofrimento assim muito considerável e nós amadurecemos, né, na nossa fé, nós paramos de dar importância para tantas banalidades, para tantas futilidades que às vezes antes tiravam a nossa paz. Então, às vezes a gente vive uma vida onde um probleminha pequeno, né, nos abala o nosso humor, gera em nós tantos sentimentos ali ruins, desagradáveis. Depois que passa a tempestade, o sol sempre brilha, né, como eu disse. E comigo também aconteceu isso, eu já estava nesse processo em que meu irmão adoeceu, eu e meu marido, nós já tínhamos um desejo de ter mais um filho e esse filho não vinha, a gravidez não acontecia. Depois que tudo acabou, né, o meu irmão infelizmente faleceu no dia 13 de maio. Nós sempre entregávamos ele à Nossa Senhora, pedíamos Nossa Senhora para cuidar, né, para carregá-lo no colo dela. E vimos o cuidado de Deus até nisso, né? Foi no dia 13 de maio que o meu irmão faleceu. E depois desse período, nós começamos a experimentar uma grande paz, né, na nossa casa. E a chegada da Alice, né? Veio a nossa segunda filha. Então, o sol voltou a brilhar e foi uma grande festa, né? Onde teve ali a morte, a perda, né? Deus fez nascer uma nova vida. Chegou uma criança, encheu a nossa casa de alegria, encheu a nossa casa de amor. Sensacional, não é mesmo? A Fernanda nos deu uma super aula de como devemos ressignificar os nossos sofrimentos e como lidar com essa situação tão delicada que muitos de nós acabam tendo que viver. Bem, eu gostaria de começar a nossa reflexão num ponto do depoimento em que a Fernanda fala de uma sobrevida. E aí, quando o médico falou que ele estava com câncer, né? E eu me lembro que o médico usou a palavra sobrevida, né? Ele falou assim que não havia o que ser feito, né? Não tinha o que se fazer, a medicina não tinha o que fazer. Ele iria fazer um tratamento, mas seria um tratamento paliativo que daria para ele uma sobrevida de qualidade. Esse é o quadro de uma pessoa quando chega nesse estágio da doença. É dado a ela uma sobrevida, que nada mais é que um tempo necessário para viver uma despedida. Mas também é um tempo de grande graça, pois é neste momento
que o moribundo tem a oportunidade, muitas vezes, de passar por um tempo de reconciliação com Deus e com a sua família. É nos acréscimos finais que o ingresso daquela pessoa no céu, muitas vezes, é definido. Vamos dizer que Deus permite um tempo extra para que a cura daquela pessoa possa acontecer, para que haja tempo dela se perdoar e perdoar aos que lhe ofenderam. Mas não estou falando aqui da cura de uma doença física, no caso do Bruno com câncer, pois, como a Fernanda mesmo relata no seu vídeo, nem sempre Deus cura as nossas doenças físicas e por isso devemos estar abertos aos desígnios de Deus. E dentro de mim eu entendia que a fé, né, era eu estar ali disposta a viver o que Deus tivesse para eu viver, porque eu sabia que Deus poderia curar, mas Deus também não poderia curar. E eu precisava estar ali disposta a viver o que Deus quisesse, né? Contudo, aqui estamos falando daquelas feridas da alma, que são aqueles entulhos que carregamos no coração ao longo da nossa vida. E muitas vezes só nos desvencilhamos deles através do perdão e do gesto carinhoso vindo das pessoas que nos cercam. Infelizmente, em muitos dos casos, é na reta final que se consegue perdoar aquelas pessoas que nos feriram ao longo da vida. E isso acontece dos dois lados, tá? Tanto da pessoa moribunda, como também de quem cuida. Então veja, quando olhamos para um cenário assim, que de um lado temos uma pessoa que foi dada uma sobrevida e do outro, uma pessoa que lhe foi dada a oportunidade de cuidar de alguém em um estágio terminal. E é a isso que a Fernanda chama de missão. Então, no momento que o médico deu aquele diagnóstico e falou que o meu irmão estava, né, isso já um ano depois, quando o médico deu aquele diagnóstico e falou que o meu irmão estava com aquela doença, eu percebi ali, né, clareou, e eu percebi que aquela era a nossa missão. Se por um lado ao doente lhe é dado uma sobrevida, um tempo de reconciliação e de despedida, do outro lado, aos que cuidam, lhe é dado uma missão. Missão essa que devemos viver de coração aberto, pois também aos que cuidam, a cura e a reconciliação acontecem simultaneamente, sem falar das inúmeras graças que lhes são reservadas por este tempo forte de visita de Deus. Um outro ponto interessante que gostaria de ressaltar com você é a questão de estar ou não estar preparados para cuidar de alguém em situações assim tão delicadas. No caso da Fernanda, que na ocasião já era formada em psicologia, já estava habituada a lidar com o sofrimento de outras pessoas, mas que diante daquela nova realidade se viu desafiada pelo despreparo de cuidar de alguém. Mas é diferente, né? Quando você está ali auxiliando alguém a dar conta do seu sofrimento e quando você é a protagonista, né, da história e está vivendo o seu próprio sofrimento. Então tem algumas particularidades ali que eu não conhecia, né? A teoria não tinha assim me preparado para viver. Depois tem aquela clássica pergunta que a maioria esmagadora das pessoas fazem diante de um grande sofrimento, que é o porquê disso, o porquê desse sofrimento. Nós somos humanos, a gente, quando sofre, é inevitável você se perguntar, e acredito também que seja até bom se perguntar para a gente conseguir construir um sentido para o nosso sofrimento. Mas em diversos momentos eu me perguntava, né, o porquê do Bruno, meu irmão se chamava Bruno, por que do Bruno estar vivendo tudo isso? Achei muito interessante a colocação da Fernanda, que considera importantíssimo questionarmos a Deus em casos como esse, pois essa é uma forma pela qual construímos um sentido para aquele sofrimento. E acredito também que seja até bom se perguntar para a gente conseguir construir um sentido para o nosso sofrimento. Mas, como já aprendemos na aula de número 25, pela qual nós aprendemos que a pergunta correta que devemos fazer em situações como essa é para quê e não o porquê. Então, se você não assistiu essa aula, vou deixar também o card aqui em cima para você entender melhor sobre isso.
Contudo, prevalece a dica da Fernanda que é importantíssimo sim questionarmos a Deus e a nós mesmos para que possamos assim construir um sentido para os nossos sofrimentos. E aqui quero tocar num outro ponto que acredito ser o coração da nossa aula de hoje, que foi o momento em que a Fernanda começou a perceber que o seu irmão moribundo era o próprio Cristo ali presente na sua casa. Mas que a gente só deu conta, né? Porque a gente começou num certo momento a enxergar no meu irmão ali, né? O próprio Cristo e foi algo assim, real. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, na página 98, onde eu dedico um capítulo inteiro sobre aquela passagem do bom samaritano, onde eu associo que o bom samaritano é todo homem sensível ao sofrimento de outrem, que se detém junto ao sofrimento de outro homem, seja quem for e qual for o sofrimento. Cuidar do sofrimento do outro que está ao nosso lado pode ser um grande segredo que vai dar sentido a muitos dos nossos sofrimentos. Essa é uma frase do Papa Francisco. Então, perceba que há uma graça muito especial reservada àqueles que acolhem com caridade um doente em sua casa. Não só o doente ganha um sentido para os seus sofrimentos, como também aqueles que cuidam. A propósito, reforço esse argumento com uma frase do Papa João Paulo II, que afirma isso aqui na página 13 do primeiro capítulo do livro, onde ele diz assim: no sofrimento se esconde uma força particular que aproxima interiormente o homem de Cristo, uma graça particular. No momento que os nossos olhos se abriram e nós começamos a enxergar no meu irmão o próprio Cristo e tudo que nós fazíamos para ele, nós fazíamos com amor, nós fazíamos com disposição, nós fazíamos ali por inteiro, porque a gente enxergava nele nosso Senhor. Outra coisa que devemos considerar é que nenhum sofrimento é em vão. Nenhum sofrimento é em vão. É imensamente importante que saibamos construir um sentido para os nossos sofrimentos, pois já aprendemos também em outra aula que é trágico um sofrimento que não descobriu seu significado. Mas o que eu penso também é que a gente precisa saber sofrer, né? Eu acho que talvez ele se torne um sofrimento vão se a gente não colocar nele um sentido, não der para ele um significado. Por isso, temos que considerar que cuidar de alguém que está em estado terminal também precisa ter um sentido redentor em nossas vidas, pois todo sofrimento, seja ele na dimensão que for, sempre haverá um para quê da sua existência, pois em Deus nenhum sofrimento é em vão e todo sofrimento tem um único objetivo, que é a salvação da alma de quem sofre. Eu costumo dizer que todo sofrimento ele traz uma dor e uma lição, né? Ele vai trazer uma dor e uma lição. Se a gente foca ali na lição, o sofrimento ele vale a pena. Um último ponto que eu quero ressaltar é o fato da Fernanda ter mencionado meu livro durante o seu depoimento. E de uma maneira prática, né? O que me ajudou muito foi o seu livro, né? O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Quero até te agradecer por essa obra, porque foi algo assim que me alimentou, sabe? Durante esse período de sofrimento. Era um livro que eu lia em doses, eu costumo brincar, né? Em doses homeopáticas. Cada dia um pouquinho, eu lia sem pressa. Cada dia lia uma página, né? E naquele dia o que eu lia sempre tinha algo, uma fala de um santo. Você pode até achar que combinamos isso antes da gravação, para fazer um meio de campo ali comigo, mas não foi nada disso. Foi uma iniciativa muito espontânea da Fernanda citar o livro como um dos meios pelos quais ela utilizou para se automedicar espiritualmente durante o tempo em que ela cuidava do seu irmão. Eu achei muito bonito esse gesto da Fernanda em trazer o meu livro como uma fonte de graça para a sua vida, pois é isso mesmo que eu pretendo que este livro seja para todos nós. É como um conta-gotas em momentos de dor, uma palavra de esperança em momentos de fraqueza ou um consolo em meio à solidão. Talvez você seja um novo ou uma nova aluna por aqui, então vale a pena recordar que utilizamos
esse meu livro, O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, em todas as nossas aulas, e ele é a nossa fonte de estudo aqui no programa. Não é exclusivo, pois utilizamos diversos outros títulos para nossas reflexões, mas esse aqui é o que utilizamos em todas as nossas aulas para que possamos iluminar a nossa forma de enxergar o sofrimento e assim construir um sentido redentor, como disse há pouco a Fernanda. E acredito também que seja até bom se perguntar para a gente conseguir construir um sentido para o nosso sofrimento. Vou deixar na descrição deste vídeo todas as formas pelas quais você pode adquirir este livro, O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Combinado? Bom, espero que você tenha aprendido muito nessa aula de hoje. E se você conhece alguém que ocupa esse lugar de cuidador ou alguém que vive uma sobrevida, não hesite em enviar esse vídeo e assim você também pode ser um bom samaritano na vida de quem precisa. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. E ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Foi um momento assim de muita surpresa, porque primeiro que eu fui para o médico e me passou na cabeça, podia ser uma virose, como eu disse, né, uma anemia, mas diabetes tipo 1.